Olá, bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Diante, né, do tempo presente, a partir de uma espiritualidade encarnada, vivida, em que as dores e sofrimentos do mundo nos perpassam, hoje eu gostaria de conversar sobre a espiritualidade. Naquilo que ela pode ser um espaço de emancipação, em vez de um lugar de fanatismo e obscurantismo, escravidão. Mas antes da gente conversar, aqueles lembretes de sempre. Se você não é inscrito, inscrita no canal Paz e Bem, faça sua inscrição. Venha participar desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda o canal, não é, a poder expandir, outras pessoas poderem conhecer o canal Paz e Bem. Se você puder, se você quiser, faça sua assinatura solidária. Aqui na descrição que eu sempre deixo dos nossos, né, dos nossos programas, tem um link lá para você fazer a sua assinatura solidária. A gente não tem membresia, então isso é a forma de você ajudar na manutenção do canal, não é? Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Tá? Pois é, esses tempos que estamos vivendo, né, de conflitos, de um conflito político, de um conflito econômico, mas perpassado por um discurso religioso, porque todo discurso religioso é político, a gente precisa compreender a nossa situação enquanto humanidade diante disso. E trazer, né, uma perspectiva que ela começa a surgir dentro do período da Renascença, perpassa o século das luzes, dos iluministas, e que inspira pensadores no século XIX e início do século XX, no sentido da emancipação das ideias, né, do campo religioso. Né? Para correntes como o positivismo, por exemplo, né, a religião seria uma espécie de pensamento primitivo, seria uma infância da racionalidade, um momento, né, e que seria suplantada pela ciência, um processo de evolução contínua. Bem, isso em linhas gerais. Né? Claro que as coisas, para Comte e para outros pensadores, né, e aí não positivistas, mas como Hegel, né, que é a questão da emancipação da razão, nessa caminhada progressiva, ela falava, né, de que a religião era algo que ainda existia, mas que tenderia a desaparecer. E quando se falava em religião,
ou a experiência religiosa, esses pensadores pensavam, de um lado, a experiência religiosa do Ocidente e, olhando fora do Ocidente, particularmente europeu e anglo-saxão, Europa, Estados Unidos, os povos primitivos, os povos bárbaros, ou seja, nós, né? Então, nesse sentido, estaríamos, assim, ainda condenados por conta do espírito religioso e da religião. E que esses povos ocidentais, particularmente anglo-saxões, particularmente Europa e Estados Unidos, eles seriam científicos, eles seriam, né, positivos nesse sentido do pensamento. Bem, o que vemos nesse século que se inicia é um perpassar do discurso religioso, um retorno ao fundamentalismo, ao literalismo bíblico, né, e todas as questões decorrentes dessa situação, que implica numa visão fanatizada, não é, da experiência religiosa. Isso é um quadro, quer dizer, isso é um lugar onde a situação do tempo presente se coloca. E que é perceptível quando, de repente, parte de uma tradição religiosa, particularmente a tradição judaico-cristã, particularmente a partir, não é, de uma visão que é conhecida como dispensacionalismo, coloca que faz uma leitura literal da Bíblia e, a partir dessa leitura literal, diz que a palavra de Deus, tal como está lá, né, no livro do Gênesis e do Êxodo, ela é eterna. E, sendo assim eterna, confunde-se, né, o povo hebreu com judeu, com Israel, com o reino de Davi, enfim. E sustenta, né, no campo da superestrutura, no campo das ideias, toda uma afirmação belicosa do Senhor dos Exércitos, toda uma visão, né, beligerante, armada, da violência, em nome de Deus. Falo aqui da visão judaico-cristã, tá? E de que aquela terra é prometida por Deus a Abraão, particularmente a seu filho Isaac, né? E aí é feita essa aliança, e essa aliança é eterna. E que a partir daí se constrói toda uma ideia da segunda vinda de Cristo, enfim. O que eu quero dizer nessa visão, mais do que discutir o dispensacionalismo, é ver que a gente precisa, particularmente dentro da caminhada judaico-cristã, né, uma retomada de uma espiritualidade madura, de uma espiritualidade crítica, de uma espiritualidade em que fé e razão não sejam eixos opostos ou, né, autoexcludentes, mas que possa, deva existir enquanto diálogo. Porque na tradição cristã, particularmente, toda a experiência, não é, cristocêntrica
se baseia na experiência da encarnação. E quando digo encarnação do ponto de vista ortodoxo, não estou falando de nenhuma heresia aqui, é a plena manifestação, não é, de Deus na sua dimensão visível, de assumir toda a matéria, toda a carne, corpo, na sua ideia de totalidade. Ou seja, em Cristo, nada que é humano foi excluído, menos o pecado. Então, nessa condição, isso é teologia, né, básica, cristianismo, tradição cristã, essa experiência implica necessariamente em assumir as dores e os sofrimentos do tempo presente, da realidade presente. Jesus não fez de conta que sofria. Jesus não fez de conta que foi crucificado. Não fez de conta que morreu. Não é uma encenação aquilo tudo. Porque isso não é teologia cristã. Pode ser outra coisa. Há quem diga, há quem pense, há quem fale. Mas não é. E as dores e os sofrimentos do Jesus é as dores e os sofrimentos de alguém que foi perseguido pelas lideranças do seu tempo, do seu lugar. Ele que era um palestino de Belém, não é? Foi preso a partir de uma articulação do poder local, conjuntamente com lideranças religiosas, em conluio com o império que dominava aquela região, no sentido de pacificar, né? Pacificar, né? A Pax Romana, que era uma paz, e assim é dita, Pax Romana, a partir das armas. E que esse Jesus de Nazaré, ele foi, dentro dessa estrutura, dentro desse contexto histórico, geográfico, ele foi preso, torturado e morto. Ponto. Ponto. Mas isso é a última palavra? Não. Não pode ser. Por isso, aquele que morreu ressuscitou. Porque a última palavra não é a desse conluio, dessa articulação, desse sistema baseado em armas e violência, medo, ódio. É a grande mensagem. Porque o amor vence. E o amor, volto a dizer aqui, pela enésima vez, não é uma entidade romântica. Né? O amor parte da encarnação, da compaixão e da misericórdia de Deus ao seu povo. E quem é o povo? Todos os povos. Todos, todas, sem exceção, são chamados a serem filhos e filhas de Deus. E assim são assumidos. Ah, reverendo, mas eu não quero ser filho de Deus. Você pode. Há o espaço da liberdade de você não assumir essa condição. Mas saiba, de uma forma muito
prosaica, que Deus, mesmo assim, o tem como filho, filha. Porque esse amor, isso é teologia de ortodoxia total, né? Não estou aqui falando nenhuma heresia, nenhum pensamento absurdo. Esse amor é de Deus por nós. Lembra lá da história, da parábola do filho pródigo, que na verdade, o pai amoroso, quando o filho, de forma muito objetiva, estou comendo comida dos porcos, né? Mas na casa do meu pai, lá, né? Os empregados comem coisa melhor, né? Eu vou voltar para casa do meu pai, porque pelo menos eu vou comer melhorzinho. Uma coisa objetiva. E aí ele vai em direção ao pai. E onde está o pai? À janela, aguardando a vinda do filho. E ele, vendo o filho, corre em direção ao filho. Pai. Com essa imagem, Jesus tenta representar esse amor, que para nós, a quem, né, esse Deus que eu professo, tem um amor materno. É pai de amor materno. Isso dito, colocado, se coloca todas as outras questões particulares e sensíveis da vida. É verdade, há em nós as idiosincrasias, as contradições, há em nós muito daquilo que poderíamos chamar de carnalidade, que tem muito pouco a ver, ou nada a ver, com aquilo que nas igrejas se prega de carnalidade. Tem a ver com poder, né? Tem a ver com luta por poder econômico, luta por poder político, intriga, ódio, violência, isso é carnalidade. Porque isso não se mantém, isso não se sustenta. Isso não é permanente. Isso não constrói vida, isso não promove vida. Então, dito isso, uma espiritualidade madura, e que a gente poderia dizer que emanciparia o ser humano, seria a imagem e semelhança de Deus, Pai de Jesus Cristo, seria como que a percepção de que essa imagem e semelhança em nós se manifestaria por compaixão, misericórdia, paz, amor. E não uma torcida organizada para que as profecias se cumpram. Né? Porque as palavras do Antigo Testamento, porque no livro de Daniel, gente, isso é infantilismo. Isso é infantilismo. São pessoas que tomaram a espiritualidade na sua dimensão de sombra e perversidade. Há quem fale, por exemplo, que o nazismo foi, acima de tudo, uma religião. Com seus ritos, sua liturgia, seus símbolos, seu Messias. É assim que o fascismo se transveste de anticristos e falsos profetas, que anunciam só ruína e destruição, morte, extermínio do inimigo.
passar às crianças a espada, assim como as mulheres. Crucificar aqueles e aquelas que ousam ir contra impérios. É assim que esses poderes se estabelecem. E como eu disse, eu tenho um lado. Estou do lado daqueles e daquelas que sofrem. Daqueles e daquelas que ao longo do tempo foram excluídos e excluídas de sua terra, por interesses políticos, econômicos, por conta da manutenção de uma indústria das armas, né, que precisa que essas tais armas sejam experimentadas em um campo restrito, situado, bem distante dos impérios, e que pessoas que para esses impérios nada valem, licenciam outras pessoas para matar. É isso. Ainda mais agora com a inteligência artificial, né, que as máquinas precisam aprender cada dia mais rápido a matar, destruir. Aquilo que chama-se de inteligência de máquina. Para que até aqueles que vão lá com o avião e lançam mísseis e tal, ou apertam o botão e lancem mísseis, nem precisem mais. Isso dito, a espiritualidade pode ser e deve ser um espaço de fortalecimento do nosso caráter, da nossa força, da nossa intransigência diante de impérios e poderes, dos senhores, dos donos da máquina da morte. Sem medo. E é assim que devemos anunciar a boa nova. De um mundo sem isso. Utopia, sim, utopia. Triste aquele, aquela que vive sem o horizonte do sonho. Mas, quando eu digo que vive no horizonte do sonho, dentro da tradição cristã, esse sonho tem que estar com os pés firmes no chão. E o chão é o chão do tempo e espaço. Do agora, da vida, em sua complexidade, que não é cordões azul encarnado, não é torcida organizada, torcida para quem vê que mata mais, como um jogo qualquer de videogame. Que a espiritualidade madura, bem vivida, firme, possa florescer em nós, possa ser cultivada em nós, no diálogo com outras experiências religiosas, com outras experiências de fé, com aqueles e aquelas até que, sem fé no transcendente, mas acreditando na humanidade, possa se juntar a nós e construir um mundo novo, distinto disso, desse que destrói, que mata, que joga bombas sobre populações civis, que invade a terra, né?
uma política de genocídio. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar essa mensagem. Cultivemos a nossa fé nesse tempo, no sentido de uma maturidade, um amadurecimento, para que tenhamos firmeza na afirmação daquilo que é verdadeiramente bom, agradável a Deus. Paz. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe com inconformismo. Diante de respostas fáceis, meia-verdades e relações superficiais. Que Deus nos abençoe com a indignação diante da injustiça, da opressão, da violência, da guerra, do genocídio, para que possamos trabalhar a favor da justiça, da igualdade, da paz, e assim testemunhar a verdadeira fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Vamos continuar firmes.